Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão. Eu sou Júlia Martins e está começando mais um episódio do CZ Talks. Hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente poderoso no mundo da publicidade e muitas das vezes até subestimado, eu diria: o som. Exato. Através de cases, insights práticos, hoje nós convidamos duas pessoas especialistas em jingles. Exato. O quanto o jingle impacta de fato na publicidade, o quanto isso movimenta o mundo publicitário e às vezes é até não lembrado, esquecido, enfim. Mas hoje a gente vai mergulhar nesse mundo e trazer cases muito legais para vocês, que inclusive virou troféu, né, para a CZ. Então acompanhem que vocês vão gostar. Antes de mais nada, eu quero apresentar os nossos convidados. Ele é diretor de áudio, produtor musical e mixer, formado em publicidade e fundador dos Desenho do Som. Tem mais de 15 anos de experiência na produção de áudio e na publicidade. O outro convidado, ele é multi-instrumentista, produtor musical, formado em marketing e sócio também do Desenho do Som. Músico há 25 anos, com mais de uma década de experiência no mercado publicitário. Sejam muito bem-vindos, Lucas e Alê. Muito obrigado. Valeu. Que honra. Obrigado pela apresentação aí. Uau. Minha voz é boa para sair num jingle? Meu Deus, tá contratada. Tá contratada? Alô, Bruno, se cuida, hein? Brincadeira, muito legal ter a presença de vocês aqui. Eu acredito que o jingle, desde muito cedo, vem da rádio, né? Rádio tem muitos jingles e é um meio de comunicação que pouco é explorado. Ou então foi esquecido porque veio o digital e a nova geração também se adaptou com o digital e esqueceu do jingle. Mas eu quero que vocês contem pra gente, pra quem nos ouve também, como que o áudio se tornou uma peça fundamental no mercado publicitário? Pode começar, Lucas. Vamos lá. Bom, acho que o áudio é fundamental desde sempre, né? Não só na publicidade, mas em cinema, no filme, tudo que envolve o audiovisual. O áudio, ele tem a sua importância, talvez meio a meio, às vezes até mais. Acho que o jingle é um clássico já, né, da publicidade. Talvez tenha sido um pouco mais esquecido hoje, porque surgiram tantas outras possibilidades, né? E talvez pode soar um pouco clássico demais, ultrapassado em alguns momentos, né? E realmente, tem hora que a gente acho que faz sentido trazer o jingle, tem hora que não, né? Acho que ainda é uma grande ferramenta de comunicação, de lembrança, né? Eu acho que dificilmente você vai conseguir alguma coisa com um poder maior de lembrança do que um jingle, né? Um jingle bem feito ali, eu acho que é muito poderoso. Que legal. E pra você, Alê? Eu acho que, assim, a produção do áudio é o que traz emoção, né, pro vídeo. Eu e o Lucas, muitas vezes a gente comenta em relação a isso, assim, de se você assistir um vídeo, a música ela tem o poder de fazer com que uma cena encaixe perfeitamente, assim, né? Vamos supor, às vezes é uma cena muito tensa e você coloca uma música com um tema meio engraçado, ela perde aquele impacto, né? Então, assim, a gente é suspeito para falar, né? Áudio é o que a gente ama fazer. E em relação a jingle, assim, eu acho que pensando em muitos canais que existem hoje em dia, né? Antigamente era mais TV e rádio, né? Não digo que foi esquecido, mas talvez foi deixado um pouco mais de lado em alguns momentos, mas pensando nisso, que nem o Lucas comentou, de lembrança de marca, poder de lembrança de marca e de pulverização, né? Porque o rádio a televisão ainda são coisas que têm muita relevância no nosso meio, né? Eu acho que é algo que, assim, não sei se foi tão esquecido também. Eu acho que ainda existe muitas marcas que trabalham com isso, né? E, enfim, é bastante relevante. Nossa, eu me perdi total. A gente está fazendo muito jingle ainda. Né? A gente faz até hoje, né? A gente tem muita procura para fazer jingle para grandes marcas. Então, eu acho que ele tem seu espaço, tem hora que realmente o jingle é a melhor ferramenta, né? Eu vou fazer essa pergunta e você já aproveita que você já está no embalo de responder. Em que momento cabe o jingle e em que momento não cabe o jingle? Eu acho que o jingle, ele tende a ser uma coisa um pouquinho mais simpática, né? Acho que quando você quer comunicar de uma maneira um pouquinho mais amigável, acho que o jingle é uma boa ferramenta, né? Por exemplo, deixa eu trazer já sei lá, 2 cases recentes assim que a gente trabalhou com jingle. A gente fez Netshoes Natal,
por exemplo, né? Então a gente fez a Jingle Bell versão Netshoes. É um jingle, né? Então a gente, nesse caso, não tinha como não ser, entendeu? Então a gente usou desse recurso para fazer a comunicação e a gente fez assim um comercial de 30 segundos com jingle, né? Então ficou super legal. Um outro caso também recente foi o de BR Mania, né? Das lojas aos dos postos Petrobras, que também tem um jingle que é muito legal, mas assim, em ambos os casos é assim, é sorriso, é alegria, né, sabe? Então é diversão. Então acho que nesses casos eu acho que funciona muito bem, né? Se você vai trazer um negócio um pouquinho mais tenso, talvez ele não vai soar como jingle, vai ser uma coisa mais música. Tenso não, mais triste, alguma coisa um pouquinho mais emotiva. Aí talvez ele já pode ir para um caminho um pouco mais musical e menos soar como jingle, sabe? Claro que ele pode servir como um propósito de jingle, mas ele pode ficar um pouco mais escondido ali, a venda, entendeu? Da marca, de que seja. Então a gente talvez está trazendo uma coisa um pouquinho mais emocional. Aí, sei lá, pode funcionar como reposicionamento de marca, um rebranding, alguma coisa assim, né? Que você pode utilizar também, mas aí ele não é tão jingle. Aí seria uma produção de música mesmo. Me deixa perguntar, então, como se eu não soubesse, e aí eu vou fazer a pergunta que talvez os ouvintes se façam. O que é um jingle? Para que serve um jingle? Aquela pergunta da Globo, né? O que é, o que fazem, como onde vivem. Boa pergunta, porque assim... Poucos conhecem, né? O que é um jingle, né? Jingle é provavelmente uma peça pequena, musical ali de 30 segundos, 60 segundos, né? Dificilmente vai passar disso. E a gente está falando sobre a marca, sobre um produto, sobre um lançamento, ou sobre alguma coisa que a marca queira falar. Então a gente pode tomar a voz da marca ali falando, cantando alguma coisa. É uma ferramenta, né, de comunicação, de entrega de mensagem, com um recurso poderosíssimo da música, né? Então, isso cantado, né? Então, quando a gente pensa, sei lá, a gente tem diversos jingles clássicos, assim, que todo mundo conhece há anos, né? Desde a minha infância, ou desde antes até, né? Então, e que ficaram marcados para sempre, acho que muito por conta de estar em forma de música, né? Então, o jingle é isso, é uma mensagem publicitária em forma de música. Que legal. Então eu já quero jogar a gente pra tela, porque, inclusive, pessoal, comentem aqui embaixo se vocês vão gostar da palhinha que o Lucas vai dar pra gente. A primeira coisa que ele falou quando ele sentou na mesa foi, eu não vou fazer nenhuma palhinha. Eu falei, vai sim, vai sim. Parece que eu sou estrela, não vai me pedir palhinha, tá? Mas brincadeira... Tá aqui o violão, né? Eu já trouxe ele. Mas brincadeiras à parte, isso é interessante a gente comentar. Vocês que são donos de uma empresa de som, muitas das vezes você coloca a sua própria voz. Por que você coloca a sua própria voz? Como que chega os briefings para vocês, o pedido? Em que momento você entende que é necessário colocar a sua voz ou não? Tá, bom, eu vou ter que responder essa, porque assim, eu só sou produtor de áudio porque antes disso, sou músico, sou cantor, então eu vivi a minha vida inteira fazendo isso, né? E não o contrário, né? O que acontece é que eu já tô há tantos anos fazendo isso, eu já sei, às vezes, trazer aquele timbre específico que eu acho que caberia, uma interpretação específica, que eu dirijo também, né? Desde sempre eu dirijo cantores e locutores, então, às vezes, quando eu sei que a minha voz vai encaixar, acabei me tornando locutor também, meio que ali, só porque eu tava aí fazendo, né? Coloquei aqui uma vez, ficou bom, fui elogiado, de repente tava fazendo locução também, né? Mas é porque eu tô nesse meio há muito tempo, né? Então eu vim da rádio, eu trabalhei com muitos locutores, eu vivi muito isso, né? Desde sempre, minha carreira toda, eu nunca fiz outra coisa a não ser áudio, né? A não ser essa parte. Então desde que eu comecei a trabalhar lá, molecão, eu já tô envolvido com isso. Então, assim, quando chega no momento de eu tomar essa decisão de quem que vai colocar a voz aqui, né? São pequenos casos onde eu coloco a minha voz, onde eu acho que funciona, né? Mas a gente tem um timaço de cantores e cantoras, locutores, então, assim, a gente tem um casting para cada situação, né? Legal. Quando eu coloco a minha voz? Quando a gente tem alguma coisa que eu acho que vai encaixar. Eu tenho uma voz mais jovem, uma voz que pode comunicar ali para um certo tipo de material, aí eu acabo usando mesmo, né? Mas eu entro num casting, tá? Minha voz ou essa aqui, ou essa aqui, ou essa aqui, tá? Até você participa do casting. Lógico. Tem que ser justo. Depende muito do briefing também, né, que a gente recebe. Então, assim, nem todos os projetos dá para encaixar a voz, né? Mas acho que é isso. Quando pedem um cara jovem, com voz jovem... Você quer um vozeirão? Aí não é comigo, né? Muito legal. E como é, Ale, então, os briefings que vocês recebem? Porque a agência
audiovisual, produtoras, enfim, a gente recebe muito briefing, a gente tem uma Com briga certeza. maravilhosa com relação a briefing. Como que normalmente chegam os briefings para vocês? A gente tem, acho que a felicidade de trabalhar com parceiros que entendem muito bem a importância e a relevância do áudio, né? Então, assim, a gente se envolve muito nos projetos, né? E quando a gente recebe um briefing, acho que grande parte dos briefings são bem redondos, né? Em relação ao que eles querem comunicar, né? Seja por meio de uma trilha, um jingle mesmo, ou só um sound effects em cima de um filme, né? E a gente tem a felicidade de trabalhar com parceiros que realmente entendem muito bem isso e que também respeitam muito nossa opinião, né? E que nem você falou, a gente, quer queira, quer não, a gente tem uma experiência bem grande nesse meio, né? Então a gente... né? E aí a gente consegue sempre também auxiliá-los, né? E dar orientações, às vezes sugestões de coisas que podem até ajudar a elevar mais a qualidade do filme, né? Enfim. Então, acho que... Deixa eu falar acho que um ponto assim, que eu já há muito tempo eu penso dessa maneira. Um briefing ruim pra gente, às vezes é culpa minha também. É mesmo? Eu considero, porque eu acho que eu não soube pedir o necessário. Então, assim, eu acho que é importante que assim, se eu recebi um briefing ruim e não tentei cavar um pouco mais, e aí comecei a trabalhar, então a culpa é minha. Sabe, eu acho que a gente não pode começar um trabalho com essa incerteza gigantesca sem antes tentar cavar mais, sabe? Buscar mais informações. Eu Acho que até para adicionar um ponto nisso, né? Isso vai gerar retrabalho e a gente sabe que a gente trabalha com prazos curtos, né? Então, assim, acho que esse ponto que ele trouxe é perfeito no sentido de quanto mais a gente arredondar esse processo, né? A gente até fala assim, quando o input vem redondo, o output, né, sai redondo também. E aí isso faz com que a gente consiga ser assertivo, né? Consiga trabalhar num tempo bom dentro do que a gente tem de prazo. Ou seja, é perfeita essa colocação no sentido de que a gente tem que ser proativo também em relação a isso, né? Às vezes a gente recebe uma coisa, mas, né, a gente fala assim, mas... E a gente, às vezes, já é um cliente que a gente trabalha há um bom tempo e a gente entende, mas legal, disruptivo, vamos dizer assim, mas será que, né, a gente pode dar uma opinião nisso aqui, né? Acontece, né? O que acontece, né? Acontece às vezes, né? Faz parte. Que legal. Esther, coloca Gran Plus pra gente. Gran Plus foi um projeto que nós fizemos em parceria com a Desenhos do Som, a agência CZ e Desenhos do Som. E foi um projeto que gerou prêmio pra CZ. Ganhamos um troféu lindo, maravilhoso. E eu quero muito que vocês, enquanto vai rodando aí, compartilhem com a gente como é que chegou o briefing pra vocês e como foi o pensar nesse projeto. Bom, enquanto carrega aí, Nina, Fred, vamos comer? Gran Plus, simplesmente irresistível. Acho que você tinha que voltar falando essa frase aí. Gran Plus, simplesmente irresistível. Que legal. Esse é um caso que deu para usar minha voz, acho que foi legal. Eu lembro de ter compartilhado ali, o pessoal curtiu. Bom, eu não me lembro exatamente como chegou o briefing, mas foi em parceria com a produtora de vídeo Punk, né, do Bruno Atkinson, e com a CZ, obviamente. E assim, eu lembro que, a gente vai trazer a Danúbio Azul, né, essa valsa clássica. Eu até busquei o nome aqui, que eu não lembrava o nome do compositor, Johann Strauss, acho que é Johann Strauss II, segundo, né? Enfim. E aí a minha missão ali era reproduzir o mais fiel possível, né, com os recursos que a gente tem hoje, essa orquestra. Então tudo isso aí foi programado por mim. Então essa orquestra não é uma orquestra real, né, gravada em estúdio.
Mas ela foi toda feita no teclado, Que legal. utilizando samples de instrumentos de verdade, né? Então, é dessa maneira que hoje grande parte das produções, a não ser que a gente tenha muito dinheiro para fazer, para gravar uma orquestra numa sala de orquestra e tal, né? Dessa grandiosidade, né? Então, a Aham. gente trabalha dessa maneira com samples de orquestra que são excelentes, né? Então, dão essa veracidade pro som que, assim, ninguém fala que não é real. Não mesmo, achei É, até que fosse um corte da música desse não, como- ali foi produzido realmente ali, programado no computador e tal. Que legal. E, assim, muito bacana, né? Então, é uma oportunidade de conhecer até um pouco mais, né, da maneira dele compor, porque a gente trabalhou com partitura, pegou toda a partitura de todos os instrumentos e transcreveu isso para o projeto. E depois tem uma virada ali quando os cachorros... os animais, né? Acho que entra gato também, né? Aham, Quando os animais entram, aí tem uma viradinha. Então é uma trilha já mais rock and rollzinho, mas também trazendo um pouquinho da melodia oficial ali, né? Sim. Do negócio. E tem o tenor também, que ali foi uma ideia que me veio. Eu lembro até de ter chamado o Bruno da Punk. Falei, cara, escuta isso aqui. Puta, legal, cara. Né, na hora que acontece. Então foi muito legal. Foi uma ideia que veio, não tava no briefing nem nada. Então foi uma ideia que surgiu ali. E aí a gente já chamou o Bruno da CZ e falou, é isso aí, cara, tá muito legal, mete bronca, sabe? Aí a legal. gente construiu dessa maneira. Esse que é legal, né? No nosso meio, na nossa área, a gente constrói relações e parcerias muito fortes. Recebemos recentemente aqui o Bruno da Punk Filmes e foi incrível porque a gente mostrou exatamente o da Gran Plus também. Legal. Isso que é legal, a gente vê um projeto que um fornecedor trouxe, o outro agregou, o outro participou Sim. e tudo isso com foco no cliente final. Então a publicidade ela é mágica, ela é essa dança que a gente vê, onde todo mundo se encaixa, onde todo mundo busca o mesmo objetivo e isso é muito legal. Eu acho que... sim. Vai lá. Não, eu só ia falar Claro. que tem um ponto importante aí também, é que sim, todos que a gente tá falando são músicos também, né? É, Então, assim, todo mundo exato. músico, é verdade. a sensibilidade, além de trabalharem com filme, publicidade, entre outras coisas, eles também têm essa sensibilidade e compram as ideias, né? Isso que é legal. A gente consegue conversar com mais... uma conversa um pouco mais franca, mais direto ao ponto, né? E todo mundo se entendendo, né? Então acho que isso é muito legal. São amigos já de longa data, Uhum. parceiros de trabalho também de longuíssima data, então a gente tá juntos em muitas produções, Que né? legal. E uma coisa que você falou, acho que todo mundo faz muito feliz fazendo isso, né? Porque a gente ama fazer isso, né? Então tá todo mundo empolgado, a gente fala, olha isso aqui que legal, nossa, puta som, que massa, vamos fazer, tá vendo? Tá todo mundo muito empolgado com o trabalho e Eu acho que sou suspeito acaba... pra falar. Mas Trabalhar eu com- também, eu sou a primeira. Não, e aí Porque eu acho que acaba o o leg- resultado desse, né? Tipo, o filme fica bom, não tem como. Sim, né? é verdade. Fala, Lê. Não, eu ia comentar que o legal de trabalhar com música para publicidade e com publicidade também, porque eu já fui diretor de arte, é justamente você receber desafios novos a cada campanha Sim. e dificilmente vão ser coisas iguais, né? Então, estilos diferentes, músicas diferentes, letras diferentes, e isso faz com que a gente, acho que esteja em movimento, criativamente falando, sempre, né? Sempre que a gente recebe um briefing. Eu acho que isso é meio até insano, né? Às vezes a gente pensar que, assim, por exemplo, nessa semana, eu vou só dar, sei lá, um exemplo, né? Mas Claro. nessa semana a gente pode ter trabalhado nessa música clássica, aí amanhã a gente vai ter gravação numa pisadinha, e depois a gente vai fazer o som Se de um pedir pra ouvir filme. o Spotify Sim. dele, você vai ver assim, Nossa, fala, não, cara, é Os caras muito tão louco, ouvindo assim. aí. A playlist aleatória é Vai, ótima, né? Vai de piseiro, passando por Anitta, até o thrash legal. metal, né? Uma coisa... Exato. Cara, essa é a arte da publicidade, né? Quando você fala que a gente é suspeito, eu sou muito suspeita. Meus olhos Sim. brilham. É apaixonante esse nosso mundo. Sim. Porque é igual vocês, a sua playlist aleatória é bem aleatória. Mas dentro da agência também, a gente trabalha com várias frentes. Sim. É indústria, é fábrica, é farmácia, é construção civil. E a gente aprende um pouco de tudo. Eu acho que nós, publicitários, comunicadores, a gente é um pouco de todos os profissionais em um só, sabe? Isso que você estava falando, para mim vem uma única palavra que é repertório, Sim. né? A gente tem que estar consumindo, seja notícias, seja música, seja o que for, arte, cultura, muitas coisas, né? Justamente para ter repertório, e quando a gente recebe esses tipos de desafio, a gente está preparado para, né? Tipo assim, beleza, isso eu conheço, aí beleza, você vai lá, estuda um pouquinho mais, vai a fundo, e aí a gente consegue grandes resultados dessa forma. Exato. Show de bola. Esther, coloca pra gente Balance. Balance também foi um outro projeto que a gente fez em conjunto. Também ganhamos prêmio. A gente tem orgulho de ganhar prêmio aqui dentro de casa.
E esse, inclusive, foi a sua voz, né, Lucas? Essa era a minha voz. Coloca pra gente ouvir. Luna, Sophie. Pode chamar que já vai começar. Momento balance pro seu pet saborear. Balance sachê é sabor e nutrição. Contribui pra saúde do seu gato e do seu cão. É mais que um mimo, mais que um agrado. É um alimento completo e balanceado. E ainda vem cheio de sabor. Nutrir com Balance é prato cheio e mais amor. Balance, por pets mais saudáveis. Vai, por favor. Pode chamar que... Deixa quieto. O slogan final. Não, tá bom, vai. Que legal. Conta pra gente, então, desse projeto, como é que foi? Também foi com a Punk Filmes? Foi com outra produtora? Não tô lembrado. Acho que esse projeto, se não me engano, a gente trabalhou somente com o jingle, direto com a agência, e depois acho que a produção de filme aconteceu já sem a minha participação, né? Mas a gente fez o jingle. Eu não lembro exatamente como foi, porque já deve ter alguns anos isso, né? Mas 2 ou 3. mas assim, acho que foi um processo tranquilo. É uma música, é um tipo de música que a gente já está habituado a fazer. Tinha referências claras ali também. Musicalmente falando, assim, é simples. A ideia é realmente ser simples, fácil de memorizar. Ser uma música mais fofinha, mais bonitinha ali, né? Tá falando de pets e tal. Então, acho que não teve muito segredo. Como se fosse um reggaezinho acústico, meio pop. E todos esses sons que a gente ouve, o assovio, a tudo que vocês que colocam. A gente faz tudo, né? Então a gente faz tudo. Ora a gente pode usar uma coisa ou outra de sample, né? Sample são... O que é sample? Sample são trechos, né? Pedacinhos. Às vezes é um som de bumbo, por exemplo. Tum. Um bateu né? na porta. Então, a gente faz a soma disso tudo, né? E aí a gente coloca no projeto e transforma aquele monte de barulhinho ali em música, né? Então, Que legal. né? Então é uma parte também do nosso trabalho, é isso, né? É também levantar bons samples para ter na manga quando a gente precisa de alguma coisa diferente ali. Mas acho que desse aí, boa parte foi gravado mesmo organicamente. Que legal. Tem algo a comentar, Lê? Eu acho que quando ele fala disso no sentido assim, a gente combinar camadas, né? Então, assim, entende o brief, entende o que precisa e o que a gente pode trazer de elementos para aproximar ainda mais da realidade, né? Então, é um assobio, é o latido, é o miau, e saber o momento de encaixar isso. E essas coisas são as coisas que pegam, né? Que às vezes você tá ouvindo, às vezes é isso que fica da música, às vezes é um... Ou que nem a gente fez uma assinatura sonora de uma empresa de transporte e no final tem o barulho do ônibus, né? Que legal, do freio. E aí quando a gente apresentou pro cliente, ele falou, nossa, que legal, tem isso aí já ficou na minha cabeça, né? Então, acho que é muito isso, né? É saber combinar as coisas de um jeito que soe bem e que fique, aquele detalhezinho é o que fica, né? Na cabeça. E vocês recebem roteiro escrito para você cantar, no caso, a música escrita, ou vocês às vezes recebem vídeo e vocês têm que colocar música nesse vídeo? Como que vocês recebem a maior parte Isso é das legal vezes? ela falar, né? Que é um desafio que a gente sempre tem, né? Assim, os dois, né? A gente recebe, sim, sempre vai vir algum roteiro, pelo menos para dar um norte pra gente, né? Se tem texto, a gente nunca faz o texto, a gente sempre recebe esse texto da agência. Só que assim, às vezes vem pouca coisa, às vezes já vem assim com muita informação pra gente meio que só seguir aquele direcionamento, né? Então, em alguns momentos a gente precisa agir mais ali, né? Trazer mais da nossa bagagem, e outras vezes a gente somente vai executar algumas coisas que já foram muito bem direcionadas. Legal. Então, acho que tem as duas possibilidades. Aí, não sei se tinha perguntado mais alguma coisa. Acho que tem um ponto do jingle também, que assim, às vezes a gente faz sim, algumas sim. letras, né? Letra, texto é uma coisa, né, de locução e tal, mas a gente faz letra também de jingle, e às vezes a gente recebe a música pronta já pela agência, e a gente às vezes talvez mexe numa coisinha ou outra por conta de métrica, né? Então, sobre isso, né? Porque às vezes você tem uma ideia, né? Às vezes o cara compõe, lá o redator ele compõe, a gente recebe e a gente tem que fazer o desafio de fazer isso caber dentro de 30 segundos ou 60, e às vezes tem palavras que não na fonética não encaixam, né? trabalho de métrica, né? Então a gente às vezes refina um material que já vem da agência meio que aprovado, então a gente pede essa licença para
posso dar uma ajustadinha aqui, refinar essa Legal. palavra, refinar um trechinho, porque às vezes musicalmente é o que precisa, sabe? Aham. Né? Você ter uma letra pensada na música, Exato. né? E às vezes acontece do redator não ter tanto conhecimento, às vezes, musical. E eu acho que não só isso também. Às vezes tem o cliente que quer fazer que É. caiba um monte de atributos ou features dentro de uma letra de 1 minuto ou 30, né? Então, Sim. assim, é o poder de síntese, né? Então a gente precisa realmente, às vezes, quando recebe, ajudar a refinar para caber e mesmo assim ainda passar a mensagem que o cliente quer É passar. né? importante passar a mensagem, É. né? O conteúdo de passar a mensagem, mas a maneira que a gente vai passar essa mensagem, ela precisa ser clara também, né? Então ela precisa ficar na cabeça, por exemplo, se a gente tá falando de um jingle, né? Sim. E vocês comentando isso me lembra muito o projeto que a gente fez em conjunto, eu como gestora de contas de vocês, que é o jingle da Vmax. Esther, põe pra gente, fazendo favor, o jingle da Vmax. Eu me recordo que quando o Iago, inclusive, que criou o roteiro, era um roteiro muito extenso, bem extenso, e eu lembro que a gente teve essa troca de vamos ajustar essas palavras, ou então até mesmo a numeração, o final da palavra não combinava, não dava sequência ao ritmo, enfim. Isso é importante, que é um olhar técnico e crítico de vocês, né? Quando a gente começa a tocar, né? A gente, por exemplo, recebe lá o roteiro escrito, né? Então aquilo não é nada, somente palavras. Musicalmente falando, aquilo ainda não é Sim. nada, é somente um texto. Então como é que a gente vai fazer caber esse monte de texto aqui em 30 segundos, sem ficar uma correria maluca e tal? Aí, não, vamos pensar, vamos reestruturar, vamos ver se a gente consegue transformar essa frase meio grande numa frase um pouquinho menor, sem perder nada, sabe? Então são alguns desafios que a gente às vezes tem que fazer também, né? Mas esse resultado acho que ficou bem bacana, né? A gente Esse é chiclete. ela Esse ainda é é uma chiclete. música com bastante informação, eu ainda acho que mas a gente achou uma solução boa para enfiar bastante informação num tempo de 30 segundos, Sim, né? Se 30 não me engano, é um segundos, jingle de 30. Roda pra gente, por favor, Esther. Uma dica valiosa, esperando que não erre. Conexão de alta performance é vmax.com.br. Vmax, os seus jogos sem trabalho. Vmax, filmes pra maratonar. Vmax, conexão com a Vmax é de outro patamar. A velocidade que promete o desempenho surpreende. Telefone ou internet, isso sim a gente tem. Viver com estabilidade e segurança é o máximo. Disque 0800 778 0088. Vmax, você ao máximo. Vmax. Vou dar um prêmio se vocês acertarem quem cantou É. e quem fez o off. Deixa eu ver. Parece que o cara Deixa eu quer ver. aparecer, né? Deixa eu ver, peraí, deixa eu pensar bem. Acho que foi o Lucas. Acertei. Mas Ponto peraí, positivo. deu certo? Ficou bonitinho do jeito que tinha? Eu acho que ficou, né? Ficou assim. E eu lembro, inclusive, que a mente, né, de como são as coisas. Eu lembro que esse final, o do vmax.com.br, ele tava muito rápido, aí pediram alteração de falar um pouco mais devagar, porque não dava pra entender. Isso é interessante, né? Existem esses pequenos ajustes. E parabéns pela sua voz. Quer cantar pra gente? Ó, deixa eu dar um spoiler aqui. Final do ano, a gente vai fazer um show com o Lucas, só com os jingles que a gente já fez. É mesmo? Como foi isso? Nossa, não, já quero entrar nessa pauta. Pensou, a gente vai alugar um teatro pra Vai fazer alugar um só teatro. jingles. Ficando até envergonhado aqui, Ele tá cara, com essa vermelho, situação coitado. que ele me colocou. Isso a gente sempre brinca. A gente fala, cara, vamos pegar todos os jingles que a gente fez esse ano, né? Mas Tipo, dá um terminar, disco isso aí, pelo e menos. vamos Só hit. lançar, vamos fazer um show só Só de hit. jingles. Cria um álbum, uma nova playlist agora Né? no Spotify, muito bom. A gente tem um supermercado que faz muito jingle com a gente. E a gente até brinca, fala, nossa, já estamos indo pro segundo álbum com os Segundo caras. álbum. Isso é legal, cara, dá uma baita campanha disso aí. Não é? Show. Esse projeto, então, foi um projeto bem legal de construir, né? Foi, Foi um foi. desafio. Foi. Porque, de fato, tinha muita informação que precisava ser passada. E é legal a gente ver que no final ali a gente tinha que equilibrar. Vai falar rápido, vai falar devagar. E precisa ter clareza, né? Nas palavras. É importante que a dicção esteja em dia, né? Tem algumas técnicas ali para deixar a dicção em dia. Mas acho que é isso, acho que foi um resultado muito bacana. Eu lembro acho que a aprovação foi rápida até, né? Existe sempre um processo ali, né? De mexe aqui, mexe ali, a gente refina. Sim. A gente também entende, né, os pontos da agência, do cliente, né? Respeita sempre também. E aí faz os ajustes necessários e aí chega num resultado onde está todo mundo feliz, né? O importante é isso, né? O job aprovado. Exato, exatamente.
Agora eu vou entrar num tema polêmico pra vocês. Pra mim não, porque eu adoro polêmica, então eu jogo vocês na fogueira e saio correndo, não, vamos lá, entendeu? vamos lá. Vamos falar de IA? Vamos. Falei que ia ser É. polêmico. A IA, ela veio muito forte, ela tá aí em alta, crescendo, evoluindo, mudando a cada dia, tem plataforma diferente. Qual é o impacto da IA agora nos jingles e no mundo de som de vocês? Quer falar aí? Posso falar? Posso Fala Vai aí, lá, eu vou vai fugir lá, de Lê. polêmica. Ah, você quer ser o artista, né? Eu entendi. Não sufoquem o artista. Eu tô brincando. Não, acho que nem diria que é tão polêmico assim, porque é isso, né? A IA a velocidade que está evoluindo já faz, se não está no cotidiano dos profissionais atuais, já estão atrasados, né? E eu acho que a gente sempre procura estar antenado e sempre trabalhar com as coisas de ponta, né, em relação à música. Eu acho que, assim, a IA tem sido um recurso que tem evoluído muito, mas quando a gente fala de arte, coisas que emocionam, a gente entende ainda que o fator humano ainda é o diferencial. E aí eu vou falar por mim, assim, eu acho que você sabendo usar a IA ao seu favor e você sabendo dar os prompts corretos e sabendo filtrar, ela te auxilia no processo criativo, né, principalmente em termos de velocidade, porque aí eu volto naquele ponto que a gente às vezes tem pouco tempo para fazer alguma coisa. Então, assim, a gente usa desse recurso para auxiliar no processo criativo, para a gente ganhar velocidade, tração, né, vamos dizer assim. Mas a gente sempre busca esse lado emotivo que só o ser humano, ao meu ver, tem, né? Sim. Então, assim, a gente traz para o nosso cotidiano, às vezes até para nos auxiliar a criar uma apresentação, uma defesa de algum jingle, de alguma trilha que a gente está fazendo. E às vezes também como insumo, porque as próprias agências, né, os criativos estão usando a IA também para, às vezes, um Suno da vida, já tem uma letra e tem uma base do que eles querem. Só que é isso, assim, aí é pouco customizável, né? Então, aí também entra o nosso papel, né? Eu não acho que a IA, pelo menos hoje, né? A gente tá falando agora de maio de 2025, né? A evolução é bizarra, mas a gente tá falando de um momento que a IA, ela serve, sim, como ferramenta pra gente. Acho que quem não tá usando realmente tá perdendo uma ferramenta muito boa, um auxiliar ali pro dia a dia, né? Pra criatividade. Então, assim, a gente realmente usa para insumo, como ele disse, né? Às vezes a gente quer testar possibilidades diferentes, e aí um prompt já te joga para um lado e fala, nossa, isso é legal. Se a gente vai por aqui, então é legal. Então vamos seguir esse caminho. Então a gente utiliza sim, porque é diferente de uma produção artística, puramente artística, de uma banda, por exemplo, de um artista que tem, sei lá, meses para trabalhar num álbum, por exemplo. Às vezes a gente tem 2, 3 dias para fazer uma campanha, sabe? Então acontece, né? Então a gente precisa de agilidade, mas a gente precisa de qualidade. E quando a gente tem uma ferramenta tão poderosa como essa, a gente sim, por que não utilizar disso, né? Para auxiliar, né? Mas não significa que a gente vai usar como muleta. A gente não gosta disso porque é um negócio que, assim, quanto mais a gente usa, menos a gente cresce, menos a gente evolui. Então, é um ponto, assim, que, sei lá, o músico, pelo menos, tem esse negócio de estar sempre estudando, sempre tentando melhorar, né, tecnicamente falando. Então, assim, quanto mais a gente usar isso como muleta, acho que pode realmente se tornar um problema, mas como um auxiliar ali no nosso dia a dia, excelente. Que legal. Vamos voltar então para nossa tela e eu quero que vocês me contem. Vocês comentaram sobre o jingle de Natal que vocês fizeram para Netshoes. Netshoes. Netshoes foi Netshoes. bacana. Coloca pra gente, Star, por favor, no site deles. É Natal, vem presentear. Com esporte pra família não tem como errar. Tem precinho, tem desconto, tem muito cupom. E com o app Netshoes tá tudo na sua mão. Presenteie com o esporte na Netshoes. Milhares de produtos com precinhos que cabem no bolso e cupons de desconto pra surpreender no Natal. Acerte no presente. Natal Netshoes. Com o esporte é muito melhor. Baixe o app e aproveite. Netshoes! Cara, que delícia, né? Que Ai, eu delícia, sou legal, né? apaixonada. Legal. Que legal. Comenta sobre esse projeto. Esse também foi um projeto varejo, né? Varejo é sempre muito insano, assim, em questão de prazo.
é muito insano quase que sempre, Aham. né? Então é tipo, você tem 2, 3 dias para fazer um negócio virar, uma campanha que envolveu ali uma produção de fotos, né? Assim, a gente não participa disso, Uhum. mas eu lembro que envolveu um time gigantesco ali para fazer o negócio acontecer em pouquíssimo tempo. E também teve esse negócio, a gente, na verdade, inicialmente não era para ser um jingle. Não. Não era pra ser. Foi isso, né? Tinha, Foi exatamente Pra ser o isso. porque quê? eles tinham um Pra ser uma texto. trilha. Era uma trilha com um texto. Aí e aí rolou esse papo, né? Mostraram uma letra pra gente e falou: meu, vamos tentar, eu vou mandar um jingle porque isso aqui merece, né? Tá muito legal. Aí a gente gravou o jingle, né? Nas vozes, eu, a Lê e uma cantora, a Kellen, né? A gente fez um grupo ali de voz, né? Gravou diversos takes pra dar como se fosse uma galera mesmo. E a gente mandou, a galera curtiu pra caramba, né? E ficou, né? Foi meio que assim, a gente falou... Proatividade. a gente Isso falou, dá certo. a gente falou, cara, tenta aí, vai. Vamos só tentar. A gente faz a versão que vocês Aham. pediram, mas vamos tentar isso aqui, porque acho que vai ficar muito legal. Esse foi um case legal, porque a gente tem até no Instagram da produtora, @desenho do som, a gente fez um making off disso e a gente conseguiu um collab com, Ah, o é próprio, verdade, com o próprio né? Instagram do Netshoes. Então a gente tá lá mostrando o processo de gravação, né? Isso que você falou verdade. de eu cantando, ele cantando, mais uma outra pessoa cantando e trazendo os bastidores também de como criar um jingle para uma marca tão relevante que é a Netshoes, né? Isso foi muito legal, porque quando a gente postou, né, sem nenhuma intenção, né, somente para postar o nosso trabalho, e aí a própria marca falou, meu, muito legal, a gente quer postar também, vamos fazer um collab? E aí isso foi Aí tão a gente, legal. a gente ficou uma hora pensando A assim, gente será? falou assim, Ai, vamos fazer de Será? difícil, acho que não, né? Eu falei, não, isso aí, né? Não, brincadeira, a Que gente legal. obviamente aceitou, assim, Sim. a gente tem grandes amigos lá na Netshoes, né, um pessoal muito bacana, que já atendemos há bastante tempo também, né, mas foi muito legal, é um case diferente também, né? Acho que na mesma época a gente fez um outro de Natal, que acho que vale mencionar, Sim, já que a gente sim. tá falando, É. a gente fez Re-Rap, né, a gente fez a música de Natal da Re-Rap, Brinquedos, e aconteceu a mesma coisa, a gente filmou, né, com essa intenção, a gente postou e a loja, assim, todo mundo adorou. Aí eu fui Que comprar legal. presente pro meu filho lá na Re-Rap no Natal. Já tinha a moça, a vendedora cantando a música. Eu falei, sabe quem fez? O artista aqui. Não, mas esse de Re-Rap eu acho que realmente é legal a É gente muito falar também, bacana. porque esse eu acho que foi uma das produções... Primeiro que foi em parceria com a Disney, né? Então a gente teve... Não, o de Natal não foi com a Disney. Ah, o sim, do de- Dia das Crianças Dia foi das junto com a Crianças, Disney. verdade, perdão. Não vai ter vídeo. Não Porque- tem Mas tem no Instagram, se tem no vocês nosso quiserem Instagram, abrir e mostrar um pedacinho do making off desse, porque também esse... eu confundi, mas tipo, também foi o mesmo cliente. É que foi na mesma época. A gente fez tipo, é. um em outubro, outro em dezembro. E esse foi... É esse primeiro, ó. Esse foi incrível. O brilho de uma noite especial nos convida para um Natal. Muitas surpresas vão acontecer. Deixa a magia te envolver. Família unida, clima de festa. Essa é uma noite mágica para o seu sonho se realizar. Você só precisa acreditar. A magia nós criamos juntos. A alegria de estarmos juntos. Natal e Rap é bom demais. Quando as luzes começam a piscar e a alegria brilha no olhar, quem você ama vai te encantar. Fecha os olhos, pode imaginar. Magia criamos juntos. A magia nós criamos juntos. Natal e Rap é bom demais. Legal, né? Que delícia. Mais gostoso Beleza. ainda também é ver os comentários. Não, esse aí foi muito legal. Foi um sucesso. Isso foi legal também porque
acho que foi, pelo menos pra mim, foi a primeira vez que eu participei a gente criou um jingle, né? Uma música pra um flash mob. Flash mob? Fizeram Na verdade, um flash mob com esse não foi com essa. O do Flash Mob foi do Dia das Crianças, Meu da Deus, tô Disney. confundindo tudo. Tá tudo Falei certo. TDAH? O TDAH acho que realmente é isso mesmo, né? Tá diagnosticado. Eu acho que legal. não vai ter aí, mas a gente pode falar rapidamente. Claro. Acho que não vai ter aí. A nossa parceria com a ReHap também aconteceu de uma maneira muito legal. Fomos convidados lá pela agência para fazer essa música de Dia das Crianças. ReHap e a Disney era uma promoção que estava acontecendo ali. Ia ter um flash mob. Lembrei. Um flash mob num shopping de São Paulo, em frente a uma loja e tal. Então foi muito legal, né? Foi muito legal. E ali a gente criou uma relação já com a marca. E aí fomos chamados novamente para fazer no Natal. E mais uma vez a gente conseguiu entregar um hit aí muito legal. Assim, eu que hoje sou um pai de um menininho vai fazer 4 anos, tô sempre na ReHap, né? Aí eu já vou lá, já escuto a música, beleza. Então tá tocando aqui, então beleza. É isso que é gostoso, né? A gente trabalha com o que a gente ama e dá pra ver o brilho nos olhos de vocês, a questão da música, vocês vivem e respiram a música. E eu acho que o grande ponto da publicidade e da comunicação é justamente essa, é a gente fazer com o coração, é a gente criar conexão de fato, é a gente entregar o emocional, porque uma boa publicidade é aquela que emociona, que encanta, que toca as pessoas, né? E isso vocês têm, com muitos parceiros, feito muito bem, parabéns. Obrigado. Vamos mostrar mais um, Star, por gentileza? Tem uns que vocês comentaram aqui antes da gente começar, esse aqui do Luva de Pedreiro. Pode pôr, do Luva aí, é legal. Foi na época da Copa do Mundo esse aí, 2022, né? A gente fez bastante coisa legal aí. Começa o desafio do botão F12! A bola não pode cair, amigo! Será que dá? Votações abertas na F12, hein? Então coloca 100zinho no Luva aí, e hoje eu tô com sorte. A Durinha salva com estilo! A bola resbala em Vitor Sarro! Enquanto isso, Vitube faz uma pezinha! E Denis DJ assume um churrasquinho! Princípio de confusão! O juiz amarelou! Pode isso, lei de vocês! Pode sim, Ney. Inclusive, tava contando com isso. A gravidade é implacável! Reta final alucinante! Eita, minha tropa, vocês estavam brincando aí e tal, né? Mas o vídeo tá acabando e o Luva ainda tem que falar uma coisa. F12.bet, a melhor do mundo! Sim! Eu sei que dá! Que legal! Essa foi comercial, não foi? Foi. Isso aí foi pro Instagram do Luva lá, ao lado de outras marcas tipo Pepsi, McDonald's, estava lá o nosso filme também. O mais legal assim, muita visualização, né, na época. A gente tem alguns virais aí, né, ao longo desse tempo que a gente fez de materiais que foram pra internet, né, Instagram, e que dão um milhões dia e milhões a gente parou pra olhar assim. Ô, Lucas, você viu aqui, cara? Eu falei, o que foi? Ele falou, tem 5 milhões de visualizações esse aqui. E esse aqui, 6? A gente falou, caramba, velho. Então, é muito legal. A gente às vezes perde a noção, porque a gente tá no estúdio, né, fazendo meio que assim, quietinho ali, né? E de repente o negócio vai de uma maneira que a gente perde a noção, né? Então é muito legal você ver o trabalho indo pra esse Agora, um caminho. ponto legal pra mim sempre, assim, que é o lance que a gente falou antes, né? Você viu, a gente saiu de um Natal ReHap, que é meio Disney, Sim. e aí entrou num tchac, tipo, totalmente isso, cara. diferente. Tipo, né? isso aí é terça-feira, ou depois Exato. Na quarta exato. tem na rock, quarta na tem quinta o rock. pisadinha. Exatamente, é isso. Que legal. E um bom ponto que você tocou, Ale, é essa questão, né? A gente, cara, pra mim, pelo menos, é um baita orgulho ver os nossos trabalhos na rua. E mais orgulho ainda eu tenho de sentar na mesa com pessoas que criaram trabalhos incríveis. Então isso é muito legal. Sim. É você estar, de fato, se envolvendo, vivendo. E aí... pode falar. E impactando, né? Impactando. Acho que é muito sobre isso também, né? Quando você falou de a publicidade emociona, tem muita verdade nossa aí também, Sim, né? sim. Que nem quando você fala assim, eu toquei em banda baile muitos anos, então eu já tenho isso. O Lucas também tocou vários estilos de música, então assim, a gente realmente tem isso, a gente gosta Uhum. de música de verdade, né? Então a gente, toda vez que a gente vai fazer,
quanto maior o desafio, mais legal, porque daí faz com que a gente, né, realmente sempre esteja evoluindo. A gente falou de IA para auxiliar, para trazer ferramentas e coisas que podem auxiliar na criação de novas músicas. E é muito gostoso, né? Você vê que você fez uma coisa que está agradando não só o cliente, não só a agência, mas que também impacta o dia a dia das pessoas, né? Com certeza. Você tá na loja lá, né? Que tá chegando longe, né? Não, muito legal, muito legal. Essa da loja foi demais. Vocês veem alguma diferença entre criar uma peça sonora para comercial de TV, para campanha digital e para rádio? Existe algum tipo de diferença assim na mecânica, na construção? Ou é só o tempo, porque rádio tem X segundos, digital tem X minutos, enfim? Eu acho que tem esse ponto técnico, né, que realmente é importante. No digital ali, a gente não tem essa cravado 30 segundos, 15... A gente até tem uma coisa ou outra ali, mas no geral a gente consegue ter um filme master que vai pra internet que tem um pouquinho mais de liberdade de tempo, né? Na televisão e no rádio a gente tem que cravar 15, 30 segundos, esses 15, 30, 60, né? Normalmente o padrão é esse. Eu acho que questão de produção, se a gente esmiuçar um pouco, tem sim diferença, né? A gente até estava comentando outro dia lá que quando você vai fazer uma peça para digital, você precisa impactar no começo, né? Senão você vai ser scrollado, né? Então, acho que a diferença criativa talvez seja essa, né? Você precisa já trazer tudo que você tem para entregar ali no começo para fisgar essa atenção da pessoa, para que você consiga passar um pouco da mensagem, porque a pessoa tem a liberdade de simplesmente mudar. Diferente da televisão, né, que você tá lá na sala e tá passando, você não vou mudar de canal por causa de um comercial, né? Então você acaba vendo ali, né? Então tem um pouco de diferença nisso aí e, obviamente, as questões técnicas, né? Mas é questão realmente técnica de maneira de você finalizar um áudio, coisas assim. Mas acho que o principal ponto de diferença está na maneira que a gente comunica. Acho que cada mídia pede um tipo de mensagem, né? A maneira de falar essa mensagem acho que pode ser diferente, sim. Que legal. Eu entendo isso também. Entendo que, tipo assim, dependendo da mídia, você tem o auxílio da imagem também, né? Então, assim, é isso, né? A letra precisa sempre... O que a gente está comunicando tem que ser sempre muito bem claro, para que funcione tanto com o auxílio de imagem, que a gente sabe que fica mais lindo ainda, mas também que, sei lá, às vezes a gente teve caso de marcas que a gente fez material que foi em vídeo e depois foi para o Spotify, tipo academia. A música foi para o Spotify, então assim, a pessoa tem que ouvir aquilo e se sentir também e remeter que é a vibe de academia. Então, assim, acho que esses são os pontos. Né? Cada plataforma, né, cada tipo de mídia, ela tem pontos fortes ali que você precisa explorar, né? Então, se você tem um ponto forte no Spotify, que é diferente de um ponto forte de um Instagram, que é diferente de uma televisão, então acho que cada um, se você tratar com carinho cada uma dessas plataformas, acho que é legal, né? Você comunicar de maneiras diferentes uma mensagem parecida. Legal. E me diga uma coisa, existe algum trabalho, algum projeto que vocês receberam que vocês falaram, isso aqui é muito desafiador? Sim. Consegue citar, contar pra gente esse caso? Eu acho que eu vou falar do Vera Cruz, do Hospital Vera Cruz. Eles estavam fazendo 80 anos e a ideia era fazer um curta, né, contando uma história, um curta mesmo de cinema, né, animado, como estilo Pixar, contando uma historinha e a gente precisava trilhar aquilo, né? Então, a gente teve, novamente, um prazo apertado. Eu lembro que a produção do vídeo, assim, era coisa que deveria ter sido feita em, sei lá, mais de um ano, por exemplo, e isso foi condensado para ser produzido em, sei lá, 8 meses, uma coisa assim. Então, foi pauleira. E aí, quando entrou a nossa parte também, tivemos pouco tempo para fazer, uma música muito importante para acompanhar todo esse filme, né? Assim, é muito bonito, a gente é muito, muito orgulhoso desse trabalho. Tivemos participação de uma cantora de Nashville para cantar, porque eu achei que seria importante trazer uma voz nativa ali para dar essa cara mais... porque a gente ia cantar em inglês, né? Então eu falei, nada como a gente trazer alguém realmente nativo e que canta muito. Então eu fui buscar na internet e encontrei uma... eu não lembro o sobrenome dela. Kate Byrne, acho que era alguma coisa assim, eu não vou lembrar. Mas assim, é um material muito legal que
E foi muito desafiador. Porque a gente precisou sonorizar um filme, né? Um curta, então é diferente. Trabalhei junto com o Gustavo Coutinho também, que é um compositor e orquestrador, assim, genial, o cara é muito bom. E assim, a participação ele dele... participou, né, em participou, Re-Rap também. ele apareceu ali no Re-Rap, né? O cabeludo, Aham. né? O cara animal também, muito bom. E foi um desafio muito legal e, assim, muito orgulhoso do resultado. Ficou muito bonito, muito Que bonito. legal. Estamos encaminhando pro final. Passou rápido, não passou? Vocês Caramba, sentiram? nem vi. Eu nem vi passar Ah, também. pô. Eu ficaria aqui mais horas, mas sextamos hoje, né? Existe uma brincadeira aqui no CZ Talks, que é uma brincadeira de bate-bola, jogo rápido. Esse ou aquele. Então você só pode escolher um ou outro, tá? E eu já garanto que as perguntas são difíceis mesmo. É pra causar intriga. Cada é um pra escolhe um, né, discordar. Boa, ele fica do lado esquerdo e do lado direito. Beleza, vamos lá então. Lucas, áudio tradicional ou digital? Tradicional analógico ou digital, né? Pô, difícil essa. É impossível essa, na verdade. O som do analógico, a pracidade do digital. Eu né? falei que era difícil. Obrigado, eu ia falar Pro exatamente dia a isso. dia, pro nosso trabalho, digital. Mas eu Show. adoro o analógico. Muito bom. Vamos lá, Ale, vou começar por você agora. Música original ou trilha pronta? Original, com certeza. Você, Lucas? A trilha é nossa, né? Justo. Lucas, som minimalista ou sobrecarregado? Isso é um grande depende, né? Mas eu vou... Eu falei, Tem era hora- isso, né? Depende Eu do faço momento, né? Depende do momento. Mas assim, eu tendo a gostar de sons um pouco mais minimalistas, ali, um pouquinho mais trabalhados, mas sem muitos exageros. Eu Legal. gosto mais. E você, Ale? Minimalista também. Show. Ale, efeitos sonoros sutis ou marcantes? Marcantes. Lucas? Meio a meio também, né? Depende, né? Se a gente quer um realismo sutil, se a gente quer exagero marcante. Não, mas Acho que eu gosto mais... Vamos do ponto de vista que, tipo assim... A O que gente... mais impacta? O que impacta, realmente. É o marcante? Mais exagerado. Na publicidade a gente usa mais exagerado. É o cara da ópera lá. Mano. Como é que é, Lucas? Faz aí pra ver o negócio Tem rapidinho. uma palhinha rapidinha aqui, tá? Mas ali não era eu, não. Vai pegar um corte só do... Corta pra ele no estúdio lá. Não era eu, não. Muito bom. Ale, áudio em campanhas pra TV ou áudio em campanhas pra plataformas de streaming? Acho que pra TV, né? Pela grandiosidade também. Dá mais emoção você vê no Olha comercial a mãe, ali, né? olha a mãe. Olha onde eu tô. Eu tô na Globo. Querendo ou não, você fala isso. Eu tô na Globo. Nossa, olha cara, lá. nossa. Não, quando algum filme nosso vai pro comercial de horário nobre, assim, sei lá, vai estrear no Fantástico, sabe? Alguma coisa assim. Então é legal, pô, né? É diferente, né, o sentimento. Eu imagino. Eu que, como gestora de contas na época, todo projeto meu que eu via no outdoor, numa TV, no rádio, o jingle, por exemplo, da VMAX que eu ouvi no rádio, eu ficava, fui eu que fiz, hein? Eu tava ali naquele projeto. E só a gente sabe, né, o grau de comprometimento e de complexidade em alguns pontos para justamente ver aquilo de maneira, em 30 segundos, todo um projeto gigante por trás, né? Sim, a quantidade de pessoas envolvidas, a exato. quantidade de tempo, que às vezes é de um dia pro outro quase, é curto, então é muito gostoso. Cara, assim, me deixa muito alegre tá na rádio, de repente, nossa, um comercial nosso. Ou então na televisão, caramba, isso aqui que a gente fez. É meu. Né? E aí só a gente sabe o que a gente passou ali pra chegar até ali, sabe? Então é muito legal, muito legal. Lucas, narrativa sonora linear ou experimental? Narrativa sonora linear ou experimental. Difícil, Caramba, essa. essa aí é... Complexa, né? Experimental, vai. Brincar um pouquinho legal. mais. Tá. Ale, som ambiente ou foco em música? Foco em música. Música, né? A gente é músico, pô. Eu com meu TDAH, som ambiente, qualquer coisa eu já... Não, já é música. Já viajou. Já fui embora, o som ambiente já foi. A gente é sonzeira, né, cara? Lucas, som em segundo plano ou protagonista? Protagonista, para. Ale. Protagonista. Sempre, né? Sempre. Ale, tecnologia de ponta ou clássica? De ponta, né? A gente tá falando de IA, a gente tá numa geração de IA, de revolução de inteligência artificial. Acho que os clássicos, principalmente falando em música, sempre funcionaram muito bem, mas pensando no nosso mercado, em otimizar tempo, tecnologia de ponta, sempre. Show.
Lucas? Ah, Concordo, né? assim, concordo com um porém também, né? Porque a tecnologia clássica da música, por exemplo, do áudio, né? São microfones, amplificadores, instrumentos orgânicos, né? Então, acho que isso não vai perder valor nunca, sabe? Né? E a tecnologia de ponta digital quer buscar o som disso, né? Dos clássicos. Então, é um com o outro, né? Mas, realmente, a praticidade do digital, da tecnologia de ponta hoje, ajuda muito a gente trabalhar nessa escala muito maior do que trabalhava-se antes, né? Ajuda a gente a viajar com o laptop, uma placa Exatamente, de som e um fone, né? E trabalhar Conseguir de qualquer trabalhar lugar. de qualquer lugar. isso. Então, isso é muito legal. Que legal. Meninos, gostaria que nesse último momento vocês deixaram a dicção que a gente falou. Calma aí, deixa eu buscar Vamos a trabalhar, dicção vou de te dar volta. umas dicas. Tô brincando. Até me perdi nesse momento, mas tá tudo certo. Vamos lá. Aproveitar esse momento, Lucas, Ale, para vocês deixarem uma mensagem, uma dica prática, um conselho para quem nos ouviu e nos assistiu até aqui. Pode começar, Lucas. Conselho para quem quer trabalhar na nossa Pode área, ser. por exemplo? Pode. Para quem quer começar. Então, acho que uma coisa que eu sempre falo é assim, mete a cara, sabe? Faz mesmo, monta um portfólio fake, sabe? Mas produza, né? Estude sempre, não para de produzir. Se force a compor, se force a gravar melhor. Acho que é um aprendizado diário mesmo, né? A gente nunca para. Eu ainda sei que a gente vai evoluir mais ainda na nossa profissão, porque a gente está sempre estudando, a gente está sempre tentando melhorar. Então, acho que essa é uma dica que eu dou, acho que serve para qualquer área, né? E você quer complementar alguma coisa? Acho que, desse ponto de vista, acho que é muito isso. A gente chama muito de engenharia reversa, né? Eu fiz muito isso no começo, que é tipo assim, às vezes eu ouvi uma música, ouvi uma produção e deixa eu reconstruir isso daqui, né? Então, assim, e aí cai muito dentro disso que ele falou, de assim, pratique, faça sempre. E tenha repertório. Aí isso eu acho que isso... Não seja cabeça dura, assim, cabeça fechada, sabe? Músico é difícil porque às vezes o cara fica muito num estilo só. E a gente precisou aprender a ser muito mais cabeça aberta, né? Sim. O Lucas lá de adolescente jamais ia pensar que ia fazer Metaleiro, funk, ia fazer metaleiro, pisadinha. era metaleiro. O Bruno não deixa tocar nada que não seja rock, tá? Então. Mas assim, eu a gente falo não mesmo, tem eu vou essa, aqui né? pra se defender. A gente não pode se dar esse luxo, né? A gente tem que fazer de... Na verdade, assim, eu falo assim, o que eu escuto no carro é uma coisa, Sim, né? claro. Na nossa hora de trabalho é e a outra gente, coisa. como profissionais, é isso. A gente tem que estar ouvindo sempre de tudo, né? E eu acho que no aspecto daí, pensando não só de dica para quem quer entrar nesse mercado, mas também para os parceiros com os quais a gente trabalha, né? Tipo assim, a música tem muita relevância e muita importância, né? Então, assim, ter um bom parceiro para trabalhar, para construir, para fazer, para propor, né? Para complementar. Isso é fundamental para que a construção de um jingle, que é o tema que a gente está falando aqui, mas também a construção de uma trilha para um vídeo, ou até mesmo que não seja uma trilha composta, né? Que seja uma trilha branca, mas que bem editada e com adição de elementos e coisas desse tipo fazem diferença, né? E o envolvimento de uma produtora sempre dentro de um projeto desse, eu acho que é muito relevante para conseguir construir algo, vamos falar assim, épico, né? Algo bonito e legal. Que legal. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Foi incrível, de verdade. Aproveita, siga eles nas redes sociais. Siga Desenhos do Som na rede social. @desenho do som. Desenho. Não tem erro. Vai achar Ou jeito, desenhodosom.com.br também, né? Show. Muito bom. Siga eles nas redes sociais. Siga a Agência CZ nas redes sociais. Me siga nas redes sociais. Curta, comenta e compartilha. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.